Gravando. Bom dia a todos vocês. Iniciando mais uma semana. E essa é a nossa primeira aula de história na quarta semana do mês de setembro. Bom dia, Ezequiel, Evelyn, Vanessa, David, Vinícius. Os demais estão lá presos nas contas matemáticas. Daqui a pouco deverão aparecer por aqui. Então, veja, para a gente responder essa pergunta, nós teríamos que ter assistido a última aula, que foi o vídeo aula gravado, não foi pelo Zoom, na terça-feira. Lá naquela última aula, a gente preparou um esquemazinho, tanto dos partidos que haviam, né, no primeiro reinado. Deixa eu fazer uma pergunta aí, David, Vanessa e Ezequiel. Quando a gente fala de primeiro reinado, nós estamos falando de quê? Hein, gente? Tá onde que eu Bom cheguei dia, agora? bom Eu não sei nem que página é. Nós estamos fazendo a correção. Aí eu lancei agora uma pergunta. Os três aqui, Ezequiel, Vanessa e Vinícius, me deixaram aqui no vácuo. Tô aqui. Deixa eu ver se o MC Anderson, que estava aí com raiva no grupo, ou o Guilherme chegou agora. Poxa, meu Deus, esse negócio mó difícil de matemática. Chegou também aqui quem? Pô, matemática é mais de boa do já que história. estava. É não, vai história é mais fácil. Se você dar uma estudadinha, já Se eu não sabe me tudo. Já. engano, Débora estava chegando por aqui também. Está Dá chegando uma estudada, já sabe tudo. Ronieri. Estão chegando por aqui. Ronieri, Beatriz. Se eu não me engano, eu vi Débora entrando aqui. Mas vamos lá. A pergunta foi o seguinte: o Anderson, Professor, mas que Ezequiel, página? Vanessa, David, Guilherme, Rony e Beatriz. Quando a gente fala de primeiro reinado, estamos falando de quê? Do reinado da coroa portuguesa, do Dom Pedro I. Nós estamos falando do governo de Dom Pedro I. Né? Esse governo de Dom Pedro I durou quanto tempo? Quem lembra? Qual foi o primeiro? Não foi? Antes da gente contabilizar, qual foi o ano da independência? Pera que eu não lembro. Tenta 5 lembrar. anos, não foi? 822. Valeu, Vanessa salvou a turma aí. It's a 1822. Google. Em 1831, o Dom Pedro será, digamos assim, expulso. Né? A situação vai ficar de tal maneira agitada Primeiro vai ser expulso. que vai se tornar impossível dele continuar Primeiro vai ser isso, certo? sendo imperador do Brasil, né? Continuar à frente do Brasil. Em É 1831. período dos regentes. Então, Guilherme, se a independência, como Vanessa lembrou, é proclamada em Dom Pedro I é expulso, professor. Se a independência, como Vanessa lembrou, é proclamada em 1822 e em 1831 ele vai ser, como o antes estava querendo dizer, expulso. Então, o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, durou quanto tempo à frente do Brasil? Faça uma conta aí na cabeça. 9 anos. 9 anos, né, gente? Vamos fazer esse marco temporal aqui na cabeça da gente. Então, o que a gente estava dizendo antes do restante da turma chegar? Que para responder a essas duas questões da página 13, nós temos que ter em mente, bem fresquinho, assim, bem lembrado, o último vídeo aula lançado na terça-feira, em que a gente fez aquele esquema dos partidos políticos do primeiro reinado. Ou seja, os dois grupos políticos que comandaram o cenário nesses 9 anos de governo de Dom Pedro I. Né? Nós vimos na aula passada que existe, quer dizer, a gente relembrou, né? Porque esse é assunto do capítulo passado, mas a gente relembrou na aula passada que havia o Partido Brasileiro, que queria mais autonomia e liberdade política, E o democrático. e o Partido Português, que queria um governo mais centralizado na figura do imperador. E aí, já nesse novo assunto, né, que é o capítulo 11, aliás, 10, que é o capítulo 9 do primeiro reinado, ou o capítulo 9, né? Esse novo capítulo é o 10 da regência, que é o governo que se segue ao de Dom Pedro I até Dom Pedro II alcançar a maioridade.
No período da regência, nós vamos ter não 2, mas 3 partidos políticos, né, gente? Essa informação vocês têm aí no livro didático de vocês, na página 17. Então, essa primeira questão, ela é justamente sobre esses 3 partidos políticos. Aí ele vem com a pergunta: desses 3 partidos políticos, quem era que defendia a centralização política? Ou seja, que queria um governo centralizado na pessoa do imperador e lá na sede do Rio de Janeiro. Podia até não ser na pessoa do imperador, podia ser qualquer outro governante, desde que as decisões Oxe, fossem tomadas manos. na capital. Esse partido, conforme a letra B, é o Partido dos Liberais Moderados, ou os apelidados de chimangos. Esses defendiam a centralização, ou seja, que todas as decisões para o Brasil saíssem ali do centro. Qual era o centro? A capital. Qual era a capital? Rio de Janeiro. Segundo partido, desejavam a restauração da monarquia com a volta e o retorno de Dom Pedro I, já que ele foi, como antes disse, expulso em 1831. Esse partido era os restauradores, apelidados de caramurus. Então, seria a letra A no segundo parênteses. Por último, no último parênteses, divergiam, brigavam entre si entre uma monarquia federativa, ou seja, uma monarquia descentralizada, e um governo republicano. Quem eram esses? Os liberais, o próprio nome já está dizendo, liberais exaltados, que defendiam com toda exaltação essa liberdade. Eram Eu só defenderia qual? a roupilha. Ô, professor, pera, calma, que naquela hora lá travou. Calma, vamos com calma. O Dom Pedro I foi expulso, certo? Certo. Aí foi expulso e depois Sim. aconteceu o que depois? Diz aí, Guilherme, o que foi que aconteceu depois? Foi para Portugal, governou Portugal, brigou com o irmão, tretas, casos E de no Brasil, o que é família, que e o acontece? filho dele ficou governando o Brasil. O Assim que ele Dom saiu, Pedro Revolta-se, I, né? depois entra... calma, vamos com Quando calma, ele saiu, o filho dele ficou governando vamos com com apenas 5 calma. anos. Vanessa, tá certa essa informação que o Guilherme disse? Ah, não, depois que o foi sair, Não que o Dom sei, Pedro que I tava travando saiu, muito aqui, e o tá período agora. dos regentes. Isso. Entenda bem, gente. Eu tinha esquecido desse daí. Entendam bem, ó. Quando Professor, o meu ficou BAC. BAC seria a correção do segundo, né? Mas vamos entender bem esse cenário Professor, que político. página? Que página? Vamos entender bem. A gente está fazendo a correção, Anderson, da atividade que foi Sim, de passada que para página? casa. Porque tá travando. Aí eu é que lhe pergunto. Qual foi a atividade passada para casa? Que o senhor também parece que não mandou, hein? Tem umas semanas aí que o senhor está falhando, mandando só Eu uma mandei sim. das duas Eu atividades. mandei sim, professor. Então, é a atividade que foi Eu tava passada. aqui me lembrando. É a atividade que foi passada para casa. Olha, vamos entender bem esse cenário político aí da independência do Brasil, gente. Aqui, tá feito. Ao proclamar a independência, nós temos ali o chamado Primeiro Reinado, vai durar 9 anos, de 22 a 31. Quando Dom Pedro I sai do Brasil, seu sucessor, Dom Pedro II, é apenas... O que é que nós temos na página 17 do livro de dados? Deixa os 2 livros abertos. O que é que nós temos aí na página 17 do livro de dados? Está na minha janelinha aqui. O professor, tá feito assim. Na primeira questão eu botei O Anderson, nós CBA, estamos na primeira página questão. 17 do livro de dados. Já já a gente volta para o livro de Ele atividades. ainda era um bebê. Era um bebê. Voltando à pergunta aí para organizar na cabeça. Presta atenção, gente, sintoniza, concentra na aula, mesmo à distância, concentra aqui no que a gente está conversando. Quando Dom Pedro I volta, sai do Brasil e volta para brigar pelo trono português com seu irmão Dom Miguel, o seu sucessor no Brasil, Dom Pedro II, E ele vai voltar, é? O Dom Pedro ainda volta. é apenas uma criança de 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade não tem a mínima condição de governar um país. Então, até o Dom O que é Pedro que esse povo tinha II, na cabeça de até botar o uma Dom criança? Pedro II alcançar uma certa idade mínima para governar,
que vai acontecer quando ele alcançar aí 14 anos de idade, vai ser dado o golpe da maioridade. Então, nesse intervalo de tempo, o Brasil será governado por quem, Guilherme? Por regentes. Por regentes, que é o assunto desse 10º capítulo, gente. Na Até que regência, governou por um que é um bocadão de regente? tempo, Dom Pedro. então, quando a gente fala Que é um de regente? quando a gente fala de regentes, quando a gente fala de regência, estamos falando desses que governaram o Brasil provisoriamente até o Dom Pedro II alcançar uma idade mínima para assumir o Brasil. E o que é que a gente está respondendo agora na página 13 do livro de atividades, tentando fazer a correção? Porque a gente vai tentando fazer a correção e vai relembrando algumas coisas que vocês não ajudam ou esquecem. Então, nesse período regencial, dividiam-se 3 grupos políticos. É a informação que a gente tem na página 17 do livro didático. O grupo dos restauradores, que queriam a volta do Dom Pedro I, o próprio nome já diz restaurar a monarquia, deveríamos colocar a letrinha no segundo parênteses. Nós tínhamos os liberais moderados, que defendiam a centralização política na capital, na sede, no Rio de Janeiro, independente de qual fosse a forma de governo, mas as decisões deveriam partir dali. Eram os liberais moderados, que deveríamos colocar ali no primeiro parênteses, B. E nós tínhamos um terceiro grupo político na época da regência, que eram os liberais exaltados, que defendiam, como o próprio nome já diz, cada vez mais radicais liberdades para as províncias e pensavam até numa república. Então, a sequência, fazendo agora a correção, Vanessa já disse, né? Da segunda questão da página 13 do livro de atividades, a sequência correta seria B, A, C. Essa terceira questão, talvez vocês tenham tido mais dificuldade de responder, Foi, professor, eu tive. porque a gente tem umas palavrinhas aí que a gente ainda não comentou. Mas ficaria assim, o Anderson, a correção. Ó, terceiro, na tela. O ato adicional de 1834 fez adições à Constituição de 1824. Aqui nós já temos uma informação, que nesse ano de 1824, o Brasil teve a sua primeira o quê? Constituição, que foi aquela outorgada por Dom Pedro I. Espero o professor terminar, o Anderson, depois tu fala. Fala agora. Essa segunda coisinha eu acertei. Constituição. Beleza. Ok, vai só conferir. Não precisa falar todos que você acertou, não. Só no final fala se acertou ou errou. Vai só conferindo aí mentalmente, Anderson. Determinou que o poder moderador não poderia ser exercido durante o governo regencial. Então, esse ato adicional, essa modificação feita em 1834 a essa primeira lei do Brasil, essa primeira Constituição, esse ato adicional modificou o poder moderador. Ele não poderia ser exercido durante o governo regencial. Ponto. Deixa agora eu fazer uma perguntinha. Agora pode falar, Anderson. O que era o poder moderador? A Águida, Vanessa, o Anderson, Beatriz. Era o poder que... Era tipo o poder que moderava as leis. Quase isso. Completa aí, Guilherme, David, Ezequiel. Moderador cria todo o poder para uma pessoa só Joseane, e alterava as leis Ronieri, a favor do rei. O que era o mesmo poder moderador, diz de novo? Pessoa que modificava, que faziam as leis, mudavam ela, muitas vezes para favorecer eles e o rei da época, o governante. Vamos lá. Num governo, quantos são os poderes? Tem o legislativo. Quantos são? Quatro. 3. 4. 3. Não, 3, nesse tem 4. Já a gente está falando no geral, gente. De um país, de um reino, quantos são os poderes? 3. Né? O Anderson citou o primeiro, legislativo. O que é que o legislativo faz? Leis. Cria leis. Leis. No caso, numa cidade, quem são os legislativos? Professor, também tem o judiciário.
Calma, o Anderson, olha a pergunta do professor. Judiciário também tem. Olha a pergunta do professor Anderson, calma. O, Numa cidade, quem são os legislativos? o, ge- Quem é o poder legislativo na são as cidade? pessoas que ditam as leis, Ditam, não. Numa cidade, quem é o poder certo? legislativo? Deixa eu Não. lembrar. Numa cidade, quem é que cria as leis da cidade? Vereador, não. Nós vamos ter eleição esse ano para o poder legislativo e executivo municipal. Quem é o poder legislativo na cidade, no município? O... Esqueci. Tá ruim, hein, O galera? prefeito. O prefeito. O prefeito é o executivo. É o Quem executivo. vai executar, governar. Quem é que vai criar as leis? Judiciário é o juiz. Executivo é o prefeito. No estado é o governador. No Então país esse é é o o presidente. Oi? É o presidente. Então quer dizer que Gente, esse aí que a gente tá falando é o presidente. calma. O professor Vamos de organ- política, eu sou muito burro. Então, a mas política isso aí não é nem tanto política, isso é sociedade, porque a Não. gente vive nisso, né? É. É, né? Vamos Vive tentar na fazer aqui um sociedade. esquemazinho. Vice-presidente, não. Calma. Deixa eu ver se consigo aqui O fazer. Aí é vereador? muita coisa aqui. Calma, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer. Vereador faz o quê? Vereador faz o quê? Calma. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um esquemazinho para vocês aqui. Pronto. Vou projetar uma tela em branco. Vocês estão vendo aí a tela em branco, certo? Aham. Certo. Pronto. Vamos aqui fazer um texto, fazer um esquemazinho aqui para organizar a cabecinha da gente. Vale a pena a gente interromper o assunto, tratar dessa questão prática. Então, os poderes Olha, travou aqui. do governo. Né? Primeiro deles, vamos aqui, o legislativo. Temos o executivo e temos o judiciário? judiciário. Todo mundo está acompanhando aí na tela, não tá? Tá, Aham. tô. Pronto. Só que tem um probleminha, ó. Nós temos o município, nós temos o estado e nós temos o país, certo? Então, no Certo. legislativo, Teógeno está aqui lá de Angelim, a maioria de nós somos de Garanhuns, né? Mas no município, quem cria as leis são os vereadores, certo? Olha, tá aí. Ó, segue a linha aqui embaixo, ó, municipal, vereadores. No município, quem executa, quem governa é o prefeito. Os judiciários são os juízes, certo? Agora vamos Certo. para o nível do Estado. No Estado, quem é o legislativo que cria as leis para o Estado? São os deputados, como o próprio nome diz, estaduais. Né? Quem é que executa, quem é que governa o Estado? Presidente. Governador. Não, cara, o presidente Governador. governa o país, É né? do país, governador. O governador. Quem julga a nível de estado são os juízes É o quê? Quem julga? federais. É o juiz. Federais. Né? Da última Esses dias sentença, esteve o muito em fama aí o famoso Sérgio Moro. Era um juiz federal lá do Paraná. No nível do município, nós podemos aqui das comarcas. Agora, o nível do país. Quem cria as leis para o país? Os deputados federais e os Que onde fica em senadores. Brasília. Onde fica em Brasília. Boa. É muita coisa. Eu pensava que só Senadores. prefeito, juiz e Não atrapalha o Anderson. vereador. Quem executa no país? Presidente. Boa. O presidente. Já foi dito. Presidente. E quem julga? O chamado STF. Supremo Tribunal. Federal. Tá vendo que vocês sabem? Só tem preguiça de pensar um pouquinho. Federal. Tá vendo que vocês Tem sabem? preguiça de me relembrar. Então, quantos são os poderes? 3. 3. Aí o que que acontece, gente? São 3. Quando o Dom Pedro I proclama a independência, naquela Constituição que Guilherme mencionou, de 1854, que foi a Constituição outorgada, imposta aos brasileiros,
ela tinha um quarto poder. No caso, ele vai ter que entrar aqui, né? Esse quarto poder. No judiciário? Não, à frente olha as colunas, antes. Legislativo, executivo, judiciário. Aqui a gente está criando um quarto poder, uma quarta coluna. Moderador. Quarto poder, que era Quarto o poder. moderador. Então, quem era esse quarto poder moderador? Ele era um poder pessoal do imperador. Era o poder que ia governar até o menino crescer, era? Não, isso aí era a regência, cara. Ah, é, regência. Vamos ver quem entendeu. O poder moderador foi criado quando? Quando Dom Pedro sai do Brasil em 1831? Quando é que foi criado o poder moderador? Depois Quando que ele ele assumiu saiu. o reinado. Ele foi criado ao ele assumir o reinado. Muito bem, Guilherme. Gente, tudo isso aqui está especificado na Constituição. Lá está o que é a Constituição? Como deve funcionar o país, as leis que regem a nação, né? Então, na primeira Constituição do Brasil, a Constituição outorgada, imposta em 1824, ela vinha descrevendo isso, que além dos 3 poderes que regem toda a nação, haveria um quarto poder, que era o poder moderador, o poder pessoal do imperador. Então, esse poder moderador não foi criado na ausência de Dom Pedro I. Ele foi criado antes, lá na Constituição, em 1824. Então, o que era o poder moderador? Era um poder pessoal do imperador que dava a ele mais autoridade acima dos outros 3 poderes. No caso do nosso primeiro reinado, no caso da monarquia, do Império do Brasil, o executivo, deixa eu perguntar a vocês. Na monarquia, o Brasil não nasce como um império, não é isso? Sim ou não? Sim. Me ajudem aí, gente. Então, se o Brasil nasce como um império, o Império do Brasil proclamou a independência, separou de Portugal, agora é um império. Já é um país que já nasce como um império. Quem era o imperador? Quem era o Dom imperador? Pedro I. Dom Pedro I. Era aquela criança. Aquela criança vai ser o segundo, Anderson. Ah, é Eu o sou burro, segundo. mas não É sou o Dom meio. Pedro II, cara. Quem é que proclama a independência, Anderson? Dom Pedro I. Dom Pedro I, Dom cara. Pedro primeiro. Então a pergunta é, quem seria o poder executivo no primeiro reinado? Na monarquia, no Império do Brasil, quem seria o poder executivo? O prefeito, O imperador. o governador e o A presidente. nível de país, desse país que nasce. O imperador. O imperador, né? O imperador. Hoje é presidente porque mudou a forma de governo, não é? De monarquia para república. A gente vai comemorar agora no próximo dia 15 de novembro a proclamação da república. Quando se optou fazer a troca da monarquia e agora nessa troca quem foi expulso foi o Dom Pedro II, trocaram o monarca, o imperador, por um presidente. Mas durante todo o período imperial, o poder executivo do país era o imperador. Era imperador. Então, Guilherme e os demais, quando no império tinha o poder moderador, que era um poder pessoal do imperador, era como se dissesse contraditoriamente, ironicamente, que ele, o imperador, estava acima dos outros 3 poderes, inclusive dele mesmo. Tá dando para entender, gente? Aham. Podemos fechar essa tela? Sim. Pode. Não me façam voltar a escrever de novo, pelo amor de nosso Então, Senhor peraí, Jesus. deixa eu só tirar uma print. Tire. Deixa eu tirar um print também. Tire. Print. Acho que Pronto. agora Eita, já bagunçou saiu. tudo aqui. Pronto. Acho que agora bagunçou tudo aqui. Mas aí vocês tentam Peraí, organizar. calma. Professor, me tira uma dúvida. Se eu souber, com certeza. Quando Dom Pedro II, Dom Pedro II não. O segundo regente, né, no caso, no lugar de Dom Pedro I, quando ele era criança, que ele já era considerado o imperador do Brasil, quando o pai saiu, alguma coisa tentou, tipo, tirar esse poder dele? Boa pergunta, José. Parabéns. Tentou sim. E nesse capítulo 10 a gente vai ver as diversas revoltas que aconteceram justamente por isso que José está dizendo. Professor, como que esse cara aí
com a minha mentalidade, que já não é muito boa, mas Sim. naquela época, Vai, com revolta interna, política, sim. com os outros poderes, como ele lidava com isso? Fazer o quê? Pronto, essa pergunta sua tem tudo a ver com a de José, e a gente vai depois, mais à frente, ver isso detalhadamente, né? A partir lá da página Eu acho que ele só ficava pedindo as coisas pro 23. povo. Eu acho. Como o segundo imperador do Brasil era uma Sei lá, criança de... tudo que ele queria, ele pedia ao povo. O que ele Era uma queria falar, criança... o que ele queria que tivesse, ele pedia ao povo. O povo falava a Antes, ele, deixa o professor faça explicar. isso. E ele era influenciado e pedia pro povo fazer. Quase isso, antes, quase isso. Isso vai acontecer também, né? Essas influências sempre aconteceram no governo. Mas veja, uma criança de 5 anos, ela está guardada ali. Ninguém vai chegar para pedir nada. Ah, me dê mais liberdade política para a minha província. A uma criança de 5 anos. Não. Quem estava à frente até o imperador Dom Pedro II alcançar uma idade mínima de governo eram os regentes. Então, justamente isso que Guilherme e José perguntaram vai acontecer sim. A gente vai ver a partir da página 23. O que a galera vai pensar? Quem é o legítimo? Esses que estão governando aí até o Pedro II alcançar uma idade mínima, eles estão, por enquanto, eles estão provisoriamente. Quem é o legítimo governante do Brasil, desse império criado? Dom Pedro Nada, a voz II. fica muda. Dom Pedro II. Só que ele é uma criança de 5 anos de idade. Ou seja, teoricamente, nós temos um imperador que é uma criança de 5 anos de idade. Mas na prática... Ô, professor, o Dom Pedro II não tinha outros parentes não para assumir o trono? Tinha, cara, mas a família voltou toda para Europa, Ah, né? é mesmo. Só deixou o filho. E Isso. deixaram ele lá porque não tinha outra pessoa para governar. Pois é, era o primeiro filho de Dom Pedro I. Então, pela linha sucessória, pela hereditariedade do trono, ele deveria ser o governante, né? Ele vai deixar os cuidados ali de José Bonifácio, que era um secretário, um ministro pessoal do reino, é isso? Vai deixar os cuidados, confiar ali a tutela do imperador, do futuro imperador, a pessoas de confiança, que vão governando o Brasil provisoriamente, os chamados regentes, até o Dom Pedro II alcançar a idade mínima. Então, na teoria, nós temos um imperador no nome lá, na teoria. Embora seja uma criança na de 5 teoria, anos. Né? Mas na prática, nós não temos. Nós temos pessoas que estão governando aí Porque uma por criança não enquanto. entende nada. Não entende, E na prática, nós temos aí pessoas que estão por enquanto. Então, o que, Entende a corrupção. Já vai tenta acontecer justamente bajular isso que junto. José disse. O que a galera vai pensar? Na prática, nós não temos ninguém na frente do Brasil, então vamos fazer rebelião. Rebeliões separatistas, rebeliões contra o governo dos regentes. O povo vai entrar numa revolta. Vai acontecer muita revolta, muita rebelião, as quais nós veremos a partir da página 23. Sim, mas aí nós paramos e não fizemos a correção, não foi? Parece que essa nossa videoaula será somente de correção, né, gente? Vamos projetar novamente a correção na Porque é um tela. assunto muito complicado. Um pouquinho, né? É um pouquinho, mas não é tão difícil, não. Então, o que a gente estava corrigindo na terceira questão? Durante a regência, foi feita uma modificação na Constituição, essa modificação chamada de Ato Adicional de 1874, em que determinou que esse poder moderador que a gente tentou explicar não seria exercido. Por meio desse ato adicional, o Conselho de Estado foi suprimido, criando em seu lugar as Assembleias Legislativas Provinciais. É o que a gente vai falar na próxima aula sobre esses Conselhos de Estado. O que era isso? Mas aí, só para vocês fazerem a correção. Primeiro espaço, 1834. Segundo espaço, Constituição. Já parou Professor, no conselho. Terceiro eu espaço, acertei a segunda e acertei a moderador. terceira. Quarto espaço, regencial. Quinto espaço, conselho. Penúltimo espaço, assembleia. E o último espaço, provinciais. Vejam aí, façam aí a correção. Acertei Livro. tudo, professor. Valeu, Vanessa. Eu acho que nós Professor, temos... Sim. o senhor vai passar o resto dessa página 13? Depois. Acho que nesses 7 minutos que nós temos, dá para a gente ver pelo menos a página 18 do livro didático. Volta lá no livro didático. Vamos dar uma corrida. Olha aí, gente, na tela, o esquemazinho que eu disse a vocês da aula passada, né?
os dois partidos do primeiro reinado, o Partido Brasileiro e o Partido Ô, Português. professor, Não vamos comentar mais porque foi o assunto da aula passada. Diz aí, José. o senhor sabe quem foi o primeiro presidente, tipo, quando acabou esse negócio de império? Boa pergunta, José. Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Eita, essa eu já Português sabia. também? Eu ouvi isso aí em algum lugar. Beleza. Aula de Ele era história, de talvez? Portugal também, professor? Ele era o quê? Não. De Portugal também. Não, ele era de Eu ouvi Alagoas. em algum lugar. Aqui existe a Alagoas. cidade dele, José. A cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas, onde existe a Praia do Francês. Uma belíssima cidade. Vale a É, pena chamar bonito. Eduardo e seus pais para ir visitar lá no próximo feriadão do Eu dia fui com 12 meu de tio, outubro. fui com Quem meu foi o tio. Professor, segundo? pode não, Quem foi o coronavírus, pode segundo? não. Tem o museu, a casa onde ele nasceu, tem tudo lá. Era de Alagoas. Boa pergunta, José. E quem foi o Guilherme, segundo? oi? E a Quem foi o ditadura? segundo a Quem foi que governar? governou? Aí só no 9º ano, né, cara? É o assunto do 9º ano aí. O Anderson ia perguntar A alguma coisa que ditadura? eu... Sim. Inclusive é o assunto que a gente está E quem estudando foi a agora no segunda 9º ano. pessoa que governou coisa? Foi o vice dele, Floriano Peixoto. Vamos lá, página 18, que aí já passei, vocês já comeram 2 minutos. Falta só 5 agora. Então, Problema não. daqueles 3 grupos da página 17, restauradores, liberais moderados e liberais exaltados, o grupo maior era o dos liberais moderados, que eram aqueles que queriam a centralidade de governo no Rio, independente de quem fosse o governante. Então, é eles os que principalmente vão ocupar esses cargos de regente. Quem eram os regentes antes dos demais? Governadores provisórios, até o São Dom os que Pedro II. governavam para aquela criança. Aquela Não criança. governavam a criança, cara. Governavam o Brasil. Governavam enquanto a criança não tinha Crescia. maioridade. Agora, não diga assim criança como se fosse Isso, qualquer criança, né? Era o imperador do Brasil, Não, Pedro II. enquanto o filho de Dom Pedro Dom I Pedro não II, né? alcançava a Dom maior Pedro idade. II. Vamos dar nome à criança? Então, inicialmente, nós tivemos uma regência trina, aliás, provisória. E era preciso, provisoriamente, escolher uma regência trina permanente. E aí os primeiros foram o Francisco de Lima e Silva, o João Braulio Muniz e o José Costa de Carvalho, né? Representante, esse aí do Sul, o Francisco Lima da Silva e A os gente só vai ver deputados essa criança representantes da já província grande do no ano, Norte. né? Francisco de Lima e João Braulio eram do Norte e o José Costa do Sul. Como é o Anderson? O Anderson fala A de gente só vai microfone. ver essa criança grande já no nono ano, né? Não, cara. Ainda agora é o assunto do próximo capítulo, se não me engano. Isso mesmo. Capítulo 11, segundo reinado, Dom Pedro II. E aí na imagem nós vemos os regentes diante da igreja, talvez provavelmente com a mão sobre a Bíblia ou a Constituição, jurando defender, governar bem o Brasil. Em 1831, o padre Diogo Feijó, lembrem do nome desse camarada, decorem não, mas mentalizem o nome desse camarada, Diogo Feijó. Ele vai ser um Diogo Feijó. importante político na história do Brasil. Ele que vai criar a primeira lei contra o tráfico de escravos. A lei que recebe seu nome, Feijó, nesse mesmo ano de 1831, que não vai dar muito certo. Então, ele cria, como ministro da Justiça, na regência, ele cria a Guarda Nacional, que era uma milícia, ou seja, um grupo de pessoas civis armadas, membros das classes altas, porque para fazer parte da Guarda Nacional você tem que ter uma certa renda, né, para poder ingressar. E para ter arma também. Uma coisa leva a outra, né? Os integrantes da Guarda Nacional deveriam agir regionalmente, ou seja, nas regiões, né, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, contendo manifestações contrárias, olha aí a pergunta de José. Essas manifestações geralmente promovidas pelos liberais exaltados, que era a galera que queria ter uma república, um presidente no poder, e também muitas dessas manifestações pelos restauradores, que não aceitavam os regentes e queriam trazer Dom Pedro I de volta. Também a Guarda Nacional devia evitar e combater rebeliões populares. Essa força também atuava na moralização dos costumes, controlando agitadores e arruaceiros. Os integrantes dos mais altos postos da Guarda Nacional eram nomeados pelos presidentes das províncias, era assim que se chamavam os governadores na época.
E a galera que governava não, que comandava a Guarda Nacional, recebia o título de, me ajudem, cadê vocês? Coronel. De coronel, valeu Guilherme, de coronel. Aqui nessa Coronel é janelinha, tipo um soldado, professor. É tipo um hoje soldado, é, né? Hoje é um cargo do exército, mas na época não. Na época era a pessoa mais rica daquela região que mandava, que tinha influência política e que E os tinha... burgueses? E os burgueses? O que é que tem a ver, cara, os burgueses? Eles também não eram ricos. Eles não eram os mais Sim, cara, ricos. mas aí é um contexto de Europa. A gente já passou sobre isso. Estamos aí no Brasil, né? Não mistura as coisas, O não. antes, a gente tá Brasil. This is Brazil, no not Europa. Burguesia a gente já estudou lá na Revolução Industrial. Diz aí, José. O Agora é o Brasil, coronel mais rico. o Brasil foi o primeiro ou não foi o primeiro a, tipo, não ter mais imperador e sim presidente? Rapaz, o Brasil foi um dos últimos, viu? Porque os Dos nossos vizinhos, ao se separarem, a gente já estudou isso, os nossos vizinhos, né? Argentina, México, Venezuela, O Brasil Equador, foi o Bolívia, mais rico. Chile, Paraguai, por aí vai, os nossos vizinhos que pertenciam à Se eu não me Espanha, engano, o professor de ao geografia se falou isso. separarem, já nascem com presidente, já nascem sendo república. Uhum. Nós estamos nos últimos segundos para casa, como alguém disse aí, eu acho que foi Vanessa, Terminar a Não, parte o foi. restante da página 13 de atividades. Deixa eu encerrar aqui, porque senão